Estamos de volta com o Presença Espírita na Bíblia. E nós estamos abordando hoje um assunto muito importante dentro da Bíblia e é um assunto muito assim, eu diria, variado de acordo com as interpretações das várias correntes religiosas. E nós vamos, então, fazer uma reflexão sobre esse assunto, o Apocalipse. E vamos à primeira pergunta. Apocalipse é o fim do mundo? Vai mesmo acontecer? É uma das perguntas que chegaram para nós. O Apocalipse, como eu disse no bloco anterior, é a revelação. É a revelação da história do cristianismo, que começou lá com Jesus e foi narrada como uma espécie de profecia por João Evangelista na ilha de Patmos, lá pelo ano mais ou menos de 85, 90, e que trata de toda a história do cristianismo, que teve esse início lá com Jesus, como todos sabemos, mas que continua. Enquanto houver o cristianismo, e sempre vai haver, porque o cristianismo é uma doutrina que veio para ficar, sofrendo as suas transformações, mas que veio para ficar, porque a mensagem de Jesus, que foi enviado do Pai para nós, para trazer essa boa nova, que nós chamamos de a boa nova, então é uma doutrina mais perfeita que existe. E ela é a revelação principal. Nós, espíritas, dizemos que há 3 revelações. A de Moisés, que é uma revelação do testamento, vamos dizer, da lei, da justiça. A segunda revelação de Jesus, que é a revelação do amor, e a terceira revelação, a espírita, do Consolador prometido, e que é, vamos dizer, um complemento da revelação de Jesus, do Novo Testamento. Um complemento, por quê? Porque o próprio Jesus disse que ele não disse tudo para nós. Algumas coisas ficaram para depois. Ele enviaria o Consolador para complementar, porque as pessoas na época não estavam preparadas para receber determinadas informações. E isso chegou para nós através do Espiritismo, através da codificação de Allan Kardec, lá por volta de 1850, segunda metade do século XIX. O Apocalipse, então, ele é essa história, mas ele não promete para nós um final do mundo, como muita gente pensa. Deus não vai destruir esse mundo. Esse mundo é perfeito. Nós é que, com o nosso livre-arbítrio, nós avacalhamos as coisas, abusando do uso do nosso livre-arbítrio. Mas o mundo é perfeito. Tudo que está aí é perfeito, porque Deus só faz coisas perfeitas. Então, por que Deus iria destruir o mundo? E alguém muitas vezes pensa que é por vingança, porque o homem, a humanidade, pecou, avacalhou com o mundo. É verdade que nós avacalhamos com o mundo, mas Deus não castiga ninguém. Por isso a palavra castigo, inclusive, ela vem do verbo latino castigare. E o que é castigare? Significa purificar. É o que o purgatório da igreja diz. Purificação. Purificar. De castigare, do latim, vem até uma outra palavra muito conhecida, castidade. E o que é castidade? É pureza. Então,
castigo, na verdade, no sentido de punir, Deus não faz isso. Aliás, Deus ensinou para nós que nós temos que perdoar sempre, sempre, sempre. E por que Deus não perdoaria? E mesmo porque também os pecados que nós cometemos jamais fazem Deus sofrer. Quem sofre com nossos pecados são os nossos semelhantes. E, por consequência, nós mesmos vamos sofrer, porque nós colhemos o que nós semeamos. Agora, Deus não sofre com o pecado da humanidade. Nós desobedecemos às leis de Deus, sim, mas não é Deus que sofre, é o nosso semelhante e nós mesmos sofremos também. Por isso que Deus, vamos dizer, não quer o pecado. Mas o Apocalipse, então, como muitos pensam que é um castigo nesse sentido de punição, não é bem isso. O Apocalipse é a história do cristianismo que está em andamento. Agora, que vai haver uma transformação, vai haver um novo tempo. E como o profeta Isaías fala, haverá um novo céu, uma nova terra, onde jorrarão o leite e o mel. É uma maneira de dizer que a terra será uma outra terra, uma terra em que haverá mais justiça, uma terra em que o próprio Isaías também fala, quando ele diz que as armas de guerra serão transformadas em arados. Então, é um novo tempo acontecendo, ou que vai acontecer, e poderíamos dizer que já está acontecendo parcialmente, com a evolução nossa. Muitos dizem, mas o mundo está cada vez pior. Não. Hoje nós temos 7 bilhões de habitantes. Então, o número de espíritos atrasados, reencarnantes, é também maior, porque a chance de reencarnar hoje é muito maior do que quando o mundo tinha, vamos dizer, 500 milhões de habitantes. Haveria, talvez, 150 mil casais. Hoje nós temos no mundo mais de 2 bilhões de casais humanos que, procriando, dão chance de novas reencarnações. Um número maior de reencarnações. Então, aí acontecem muitas coisas erradas aí, graves, que nos assustam. Mas isso é uma minoria. Isso não é uma coisa que abala a moral geral do mundo. Por exemplo, Jesus escolheu 12 apóstolos. Não houve um que foi traidor dele, o Judas, e que, inclusive não devemos condená-lo tanto. Aliás, Jesus, ele nos recomenda não condenarmos ninguém. Mas o Judas é um. Sobraram 11 que foram fiéis a Jesus. Não, assim, vamos dizer, 100%. Não. Por exemplo, Pedro também negou Jesus 3 vezes. Como Jesus tinha dito, ainda hoje me negarás 3 vezes antes do galo cantar. Então, mas, de um modo geral, o próprio Pedro, ele foi muito fiel a Jesus. O mundo de hoje, ele está bem evoluído, e não só tecnologicamente falando, mas também moralmente falando. Hoje, no mundo, praticamente não há antropófagos, pessoas que consomem carne humana. Não há mais, praticamente não há. A não ser em casos, às vezes, esporádicos, inclusive de rituais. Existe, sim, mas, de um modo geral, não. Isso é uma evolução. Havia, no tempo de Kardec, por exemplo, o duelo
Hoje não existe mais. O duelo era uma disputa entre dois indivíduos que iam para a praça pública duelar com espada. E aquele que ganhasse a luta, matasse o outro, era considerado, vamos dizer, o que estava correto, o que estava com a verdade, o que estava com a moral. E eles ainda imaginavam que Deus protegeria esse vencedor, esse que estava com a verdade, esse que estava com a moral. Era uma ignorância da época. Tivemos Inquisição, tivemos as cruzadas, hoje não temos mais. Tudo isso é evolução. Tivemos escravidão, hoje não temos mais. Então, existe esse caminhar, esse apocalipse está acontecendo e vai continuar acontecendo. E será uma mudança, sim, radical, e que poderá, de um momento para outro, ter vamos dizer, um passo, assim, transformador, sim. Mas chegamos ao final, infelizmente. Entre em contato conosco através do e-mail que você pode ler aí na telinha. E muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.